Bom, graças a Deus, nosso curso básico em teologia, nós estamos aqui na reta final. São três meses para nós terminarmos. E nós vamos estudar antropologia e armatiologia. Então são duas disciplinas, antropologia e armatiologia. E como nós vamos fazer? Nós vamos estudar junto. Então as duas elas fazem um par. Então eu posso avançar antropologia e depois fazer a armatiologia, mas são duas pernas do mesmo assunto. Não tem como falar do homem sem falar do pecado, e sem falar do pecado tem que falar do homem. Então antropologia e armatiologia, mas eu vou dar ênfase hoje à antropologia e depois eu vou dar ênfase à armatiologia, que é a doutrina do pecado. Então nós começamos por aqui. O que é antropologia? É a ciência, antropos, tá bem? É a ciência que estuda o homem, portanto, estudo sobre o homem. Antropologia bíblica estuda o homem de acordo com a revelação das Escrituras. Antropologia teológica é o que as religiões falam sobre o homem. Antropologia filosófica, quais são os problemas existenciais sobre o homem. E por aí vai. Antropologia é tudo que diz respeito ao homem. Onde nasce a nossa antropologia? Nasce a partir do momento da criação. Por isso nós vamos para Gênesis 1, 26. Aqui é Gênesis 1, 26, isso aqui é SS, tá vendo? SS significa o quê? Seguintes. Ao invés de colocar do 26 ao 29, do 26 ao 30, eu coloco, começa no 26 e vai seguindo, ó. Gênesis 1, 26, SS. Ali nós vamos falar sobre o macho e fêmea, de acordo com a Bíblia. A nossa antropologia, ela é bíblica. Então vamos ler todos juntos aí. É a primeira vez que se fala sobre o homem. Nós estamos no relato da criação. E o relato da criação começa lá no versículo 24. 1, 24. Começa o sexto dia. Onde termina o quinto dia? No versículo 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Paz, Senhor. Assim o que você vai fazer? Você vai contar os dias. Tá bem? O que você tem aqui? Você vai contar os dias. Aí lá vem você aqui, ó. Você tem um. Opa, tá bem? Heróis aqui. Deixa. Deixa. Vou me manchar. Vermelho que não mancha. Obrigado. Colorido que não mancha. Então você vem aqui, você tem primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Do primeiro até o quinto dia, Deus fez tudo sem criar o homem. Agora chegou no sexto dia, o dia da criação do homem. Estamos lá no versículo 23, Gênesis 1, 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Quando chega no versículo 24, começa. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, o gado, os répteis, as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Estamos no dia sexto. Que dia que foram criados os animais? Os animais foram criados no dia sexto. Que dia que o homem foi criado? No sexto dia também. Qual que é a lógica? O homem também é um animal. Mas o homem não é uma besta fera. E não é chamado de animal. Na Bíblia não. Então, os grandes animais, bestas feras, irracionais, eles foram criados todos no sexto dia. Entre esses vai estar a serpente,
a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus houvera feito. Bom, e por que a gente já está falando da serpente? Porque ela vai aparecer na história. Nós estamos estudando a antropologia e a aromatologia, vamos ter que entrar em demonologia e satanologia. E depois vai vir soterologia. Não tem como estudar uma, a gente só divide aos poucos para ficar bem sistemático, tá? Mas é uma conversando com a outra. Agora sim, nós estamos no versículo 26. Caiu a tinta vermelha de qualquer jeito na minha camisa. Beleza, hein? Ainda bem que é lavado, né? É lavado. Versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. Por que a gente vai fazer um ponto? Você pega aqui o capítulo 1, aí você começa a ler assim, ó. Disse Deus: haja luz. Ponto. Disse Deus: haja uma expansão. Ponto. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Disse Deus: produza a terra. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Disse Deus: produzam as águas abundantemente. Disse Deus: produza a terra. Então você vê que até a criação de todas as coisas, disse Deus, e a natureza foi se formando, a natureza foi se organizando. Produza a terra, produza os mares, produza não sei o que, haja isso, haja aquilo. Deus à distância. Quando chega na criação do homem, aí muda o verbo. E muda para como? Façamos. E esse façamos dá o maior problema para nós. Por quê? Porque Deus é singular. Façamos é plural. Agora, no hebraico, a palavra para Deus está aqui, ó. Deus no hebraico, tá bem? Ela é assim, ó. Elohim. Traduzido para o português, Deus. Traduzido para o hebraico, é uma espécie de Hashem, o eterno. Mas é Deus. Por que deuses? Porque essa última parte aqui, ó, esse im que vocês estão vendo aqui, ele é igual ao nosso S, tá? Esse im é o S. Tira do singular Deus e coloca no plural deuses, porque a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Então, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Elohim. No princípio criou Deus. Acontece que Deus lá está em Elohim, plural. Como que deveria estar? Eloá. Eloá seria bom para nós, ó. Eloá. Se alguém colocar o nome da sua filha de Eloá, já sabe que é o nome de Deus. Deus mesmo, no singular. Eloá vai para o plural, fica Elohim. Qual que é o problema? Deixa de ser Deus no singular e vai para deuses no plural. Só que a Bíblia diz que é assim mesmo. Não tem nada de errado. Vai para os rabinos. Pergunte aos rabinos por que Elohim. Aí eles dizem que Elohim significa a transcendência de Deus. Elohim quer dizer então que todos os nomes pelos quais você quiser chamar Deus está no nome só. É onde estão todos os nomes. Ao invés de chamar ele de Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shabaô, Jeová Raá, que são nomes diferentes, chama um só. Qual o nome? Elohim. Pronto. Todos os nomes. É para mostrar a transcendência de Deus, a pluralidade de quem Deus pode ser chamado. Aí está legal. Isso aí é a explicação dos rabinos. E Elohim, ele vai combinar com o quê? Ele vai combinar com Gênesis 1, 26. Essa é uma aula bem teológica, tá? Bem teológica mesmo. O que diz o Gênesis 1, 26? Façamos. E esse façamos aqui
ele também está no plural. Aí perguntamos, por que Deus disse façamos? É porque está presente na criação do homem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma conversa da Trindade, é a presença da Trindade. O homem, ele é um projeto de Deus. E ao invés de usar o controle remoto, haja luz e houve luz, haja uma expansão e haja uma expansão, haja luminares, tudo à distância, o que eles fazem? Um verbo que aproxima, façamos. Aí vamos lá fazer. Aí você diz, mas quando a Bíblia foi escrita em hebraico, Moisés escreveu em hebraico, ele estava ensinando a doutrina da Trindade? Não. Ele sabia de Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Os judeus sabem até hoje de Pai, Filho e Espírito Santo? Não. O que os judeus dizem? Que é uma figura de linguagem, Deus falando de si na pluralidade, porque é uma figura de linguagem poética. Bem? Os reis falavam de si no plural. Os reis, os magistrados, os nobres, eles falavam de si sempre na terceira pessoa. Os faraós falavam de si na terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, falavam de si, pluralizando, como se estivessem falando com mais gente dentro. Aí pronto, qual que é a verdade? A verdade é a doutrina da Trindade. Bem? Essa é a verdade. Na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na hora da criação do homem, e já não é mais uma criação à distância, é agora mão na massa, para usar uma linguagem nossa, tá vendo? Mão na massa. Vamos colocar a mão na massa? Vamos. Aí entra a Trindade num conselho. Lá naquele livro que eu pedi para vocês, Deus é Pai, existe lá o conselho da eterna Trindade. Eles entram em conselho. Conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que nós vamos criar o homem? Por quê? Existem dois verbos, tá bem? Também aqui no hebraico, para a palavra criação. Uma que é bará. O que significa bará? Criar do zero, tá bem? Criar do nada. Criação original, ó. Criação original. Esse aqui. Bereshit bara Elohim. No princípio, bará. No princípio, Deus criou originalmente. Como diz o autor aos Hebreus, o mundo não foi criado a partir daquilo que era aparente. Bom, quando falou de criar o homem, aí já tem um outro verbo, que não é mais bará. O outro verbo é, vou colocar bem aqui em cima para vocês verem, ó. Azá. Criar de algo existente. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual verbo está sendo utilizado? Está sendo utilizado o verbo azar. Façamos. Vamos fazer de algo existente. Vou criar os céus e a terra do inexistente. Criou pela palavra. O homem foi criado pela palavra? Não. O homem foi criado pela ação direta de Deus. O mundo foi criado pela palavra? Sim. Haja luz e houve luz, haja terra, houve terra. Pronto. E o homem? O homem foi criado do barro, que Deus já tinha criado, no bará, tá bem? E depois Deus falou, e como que vai ser esse homem? O conselho de Deus, diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. Aí nós temos que colocar o que aqui? Nós temos que colocar imagem e semelhança. Imagem de quem, meus irmãos? Nossa. Nossa quem? Deus.
Elohim. Qual que é o protótipo, o modelo? O modelo é Deus. Então aqui você já vê a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação de Deus. Cristo é o protótipo a partir do qual o Adão vai ser criado. O Adão vai ser criado conforme a semelhança de Jesus, a imagem de Jesus. Isto é, Jesus, ele não imita o corpo de Adão. Quem é que imita o corpo de quem? O Adão, ele imita o corpo de Deus. Quando você vê que Jesus ele tem braços, por que o Adão recebeu braços? Porque o Cristo tem braços. Por que o Adão recebe pernas? Porque o Cristo tem pernas. Ah, mas os bichos têm pernas também e têm braços. Não, eles não têm nem braços nem pernas, eles têm patas. Bom, agora nós temos braços e pernas. E é daí que surge a palavra antropos, tá? Aquele que anda sobre os seus pés. Antropos é aquele que anda sobre os pés, anda como um bípede, tá bem? Animais têm pés? Não, animais têm patas. Nós estamos já sendo diferenciados. Então, na hora de criar o Adão, o que faz Deus? Deus olha para Jesus. E como que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é igual ao nosso, meus irmãos. O corpo do Senhor Jesus é igual ao nosso. Nós, quando chegarmos no céu, a gente não vai ver seres humanos lá diferente do que é aqui. Então, o ser humano que nós somos aqui tem cabeça, ombro, joelho e pé. Os dedos, artelhos, calcanhar. Então, nesse corpo que nós temos aqui, ele é igual ao corpo humano do Senhor Jesus. Façamos o homem conforme a nossa, primeiro, imagem. Segundo, a nossa semelhança. A palavra semelhança, vocês vão lembrar de semente, ó. Semente. A palavra imagem, vocês vão lembrar de ideia. Ou seja, o homem vai trazer algo que é da semente de Deus, semelhante a Deus, e algo que está na ideia. Da palavra ideia, você vai ter a palavra ideal. Vamos criar o homem ideal? Vamos. Vamos idealizar o homem? Vamos. Como que é o homem ideal? Vai ser igual aos querubins, serafins, arcanjos e anjos? Não, porque todo o exército dos céus foi criado pela palavra de Deus. Nenhum anjo foi criado pelas mãos de Deus. Todos eles foram criados pela palavra. Os céus e todo o seu exército foram criados pela palavra de Deus. É o que está escrito. Um a um. E o homem? Passamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa por quê? Imagem do Pai, imagem do Filho e imagem do Espírito Santo. Por isso que nós vamos defender aqui a tricotomia, tá bem? Tricotomia significa que o homem tem corpo, alma e espírito. Pode ver aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Ó, 1, 2, 3. Corpo, alma e espírito. E nós vamos ligar esse daqui com quem? Nós vamos ligar com Espírito Santo. Nós vamos ligar com Cristo e nós vamos ligar com o Pai. Essa ligação é só para a gente ver que assim como existe Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, existe também corpo, alma e espírito, uma tricotomia. Bem? Trindade para Deus, tricotomia para nós. O que é tricotomia? 3 partes, tá? Tri de 3 e tomia de partes, 3 partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas
nós somos uma unidade composta. O que significa unidade composta? Tá bem? Ó? Vou trazer para cá. Ó. Unidade composta. Unidade por causa que não dá para você ser um espírito sem alma, uma alma sem espírito, um corpo sem alma, um corpo sem espírito. É uma unidade. Onde está o corpo, ali está a alma. Onde está a alma, ali está o espírito. É uma unidade. Só separa se acontecer o quê? A morte, ó. Só a morte consegue fazer esse negócio aqui da separação. O apóstolo Tiago falou: o corpo sem o espírito está morto. Então, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então, há possibilidade? Sim. De separação? Sim. Como? Morreu. Morrer não separa. Aí, se um só, você perdeu um só, você morre por inteiro. Não tem como você ficar vivo, alma para um lado, espírito para o outro e corpo para o outro. Ah, morreu só o corpo, a alma sobrevive. Não, está morta também. Se o corpo morre, a alma morre também. E se a alma morre, o espírito morre também. E se o espírito morre, a alma morre também. Então a gente vai chegar aqui nesse ponto. Tá bem? Aí, por que essa tricotomia? Para ser semelhante a Pai, Filho e Espírito Santo. É possível separar Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Eles formam uma trindade. Triunidade. 3 pessoas, um único Deus. Se uma das 3 pessoas ali pecar, a trindade é desfeita. Deus poderia pecar? Não, Deus não pode pecar. O Espírito Santo pode pecar? Não, o Espírito Santo não pode pecar. O Filho pode pecar? Não, o Filho não pode pecar. Porque se houvesse um pecado, seria um pecado que acabaria com tudo. Os 3 não podem pecar. Trindade, triunidade. Aí disse Deus: passamos o homem igualzinho a gente, que vive unido, que vive um com o outro, um para o outro, um no outro. Então, o pai vive para o filho, o filho vive para o pai. O pai vive com o filho vive com o pai. O pai vive no filho, o filho vive no pai. Como assim? É como a planta que vive na terra. Enquanto a planta está na terra, está viva. Se a terra morrer, ressecar, a planta morre. Quer dizer, um vive no outro. É uma ilustração bem para a gente entender na linguagem de criança, né? É assim que faz, ó. Coloca aqui que vive, tira isso que morre. Então, Pai, Filho e Espírito Santo vive um no outro, um com o outro e um para o outro. E o corpo, a alma e o espírito, da mesma forma. A alma vive no corpo e o corpo é preservado pela alma e o espírito está na alma e no corpo. Então é uma unidade composta. E quem vai ser o estraga-prazeres? O diabo. O diabo é o estraga-prazeres, ele vai ser o agente da tentação. Aí a gente já vai entrando para a armatiologia. A armatiologia é a doutrina do pecado. A antropologia é a doutrina do homem. Esse é o relato de Gênesis 1:26. Vamos continuar, tá bem? Temos muita coisa para estudar, meu Deus. Muita coisa, bastante mesmo, em poucas aulas, né? Reta final é assim mesmo. Vamos ler o texto, continuar, né? A leitura do texto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você vê que o Salmo diz que os céus pertencem a Deus e a terra aos filhos dos homens. Deus entregou a terra totalmente nas mãos do homem. Por isso que ele é a imagem e a semelhança de Deus, ou ele é o primeiro regente da criação. O Salmo de número 8 diz o quê? Um pouco menor do que os anjos o criastes, e de honra e de glória o coroastes, sobre todas as obras de suas mãos o colocastes.
Realmente o homem é chamado de coroa da criação, não por vaidade. É porque o homem foi colocado como regente da criação. Vê que não ficou nada de fora. As aves do céu, os peixes no mar, o gado no pasto e o réptil. E toda a terra e as plantas que estão no mundo. Tudo foi colocado sobre as mãos dele. Tudo. E diz assim também, ó. Domine sobre os peixes. Não é só cuida dos peixes, é dominar mesmo. A palavra domine, tá bem, ó? É uma tradução de domos. Cadê? Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui. Né? Ó, no latim, tá vendo? No latim, domini. Domini é igual ao Senhor da casa. Esta casa era chamada de domo. Por que domo? Porque tinha o chão e por cima fazia uma espécie de oca, tá? Essa oca aqui é chamada de domo. Estão chegando bem? Então você imagina uma oca, é um domo. Esse domo aqui é chamado de casa e quem mora nesse domo é chamado de domini, o senhor da casa. Na hora de fazer a tradução, como que está escrito? Domine ele, seja o senhor da casa. Deus colocou o Adão, o homem, no caso que não recebeu o nome ainda, tá bem? Colocou o homem como sendo o domini da casa toda, dos peixes, dos pássaros, dos répteis, do gado, de tudo é dele. Então aqui a chave da casa é sua, presente de nascimento. Pronto, é tudo seu. Faz o que você quiser e não tem nenhuma restrição, tá bem? Nenhuma, hein? Versículo 27. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Aí volta aqui, ó, uma regra da hermenêutica, tá? A regra da hermenêutica é a repetição. Uma palavra que é repetida mais de uma vez é o zoom. Como não tem aquele jeito de dar um zoom, né? Então você tem que usar uma figura de linguagem. Quantas vezes é repetida a palavra imagem? Só no versículo 27. 2 vezes. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Aí diz, macho e fêmea os criou. Que dia? Hã? Ó, marquem aí, hein? Depois você resolve esse problema. Ó, 6º dia. No 6º dia foi criado quem? Foi criado o macho e a fêmea. O macho foi feito à semelhança de Deus. E a fêmea? Né? Também. O macho é a semelhança de Deus e a fêmea também. O macho foi criado no 6º dia e a fêmea também. E os animais foram criados no 6º dia, macho e fêmea. Então, macho e fêmea, cada um conforme a sua espécie. E o homem e a mulher, que são da espécie humana, criados no 6º dia. A diferença é de que o macho e a fêmea do casal humano é a imagem de Deus. Ó, idealizado por Deus. Idealizado para quê? Para dominar a terra, para ser domini da criação, senhor da criação. Alguma pergunta, irmãos? Essa aula ela tem a necessidade de ser bem teológica, tá? Não dá para ser muito devocional. Precisa ser bem teológica mesmo por causa das heresias que surgem com essa doutrina. Ah, terminou o capítulo. Não terminou o capítulo. Vê só o versículo 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse. Veja aqui no plural. Você vê que Deus falou com o homem e a mulher? Não falou separado? Criou os dois no mesmo dia, criou os dois à sua imagem e semelhança. Machismo e feminismo não fazem parte da doutrina original da Bíblia. Por quê? Porque Deus não colocou um acima do outro, criou os dois de si mesmo. Você vê da onde que vem aí as distorções, né?
do patriarcado, do matriarcado, do machismo ou do feminismo. São distorções, nada disso. E na hora de falar, falou com os dois. Abençoa o homem, abençoa a mulher. Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. De novo, no plural. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Olha a repetição. Dominar de novo, tá vendo? Aqui, domine, Senhor da casa. Dominar sobre o quê? Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e o que está sobre face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva lhe será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e amanhã o dia sexto. Preste atenção nos detalhes do texto. Deus fala com Adão e Eva, mas eles ainda não têm nome. Eles são macho e fêmea. Deus fala com os dois. E fala que os dois, eles devem dominar, os dois juntos, lado a lado. É aula de casal, né? Encontro de casais. Lado a lado, eles devem fazer tudo juntos. Eles devem dominar o peixe junto, as aves junto, os animais marinhos junto, a terra junto. O marido e a mulher têm que fazer tudo junto, lado a lado. Não é ele faz isso e você faz aquilo. Não. Façam junto, dominem a terra, pisem sobre ela. Aí Deus diz assim: toda árvore que existe alimento, semente, vos será para mantimento. Quantas árvores? Todas. Não existe a proibição da árvore do conhecimento, não existe. É tudo. O que acontece? Você tem um relato, tá bem, da criação, que vai de Gênesis até o versículo 31. Então, Gênesis 1, de 1 ao 31. É o primeiro relato da criação. Não esqueçam isso, tá? Então, como que é o primeiro relato da criação? Ele é geral, bem geral. Foi assim no primeiro dia, assim no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Foi assim, bem geral. Sem detalhes, sem especificar muito. Não tem aqui a proibição da árvore do conhecimento. Tudo é bom, pode ver. Todos os animais são bons. Toda planta é boa. Toda a natureza é boa. E no sexto dia, muito bom. Aí eu tenho que explicar o problema da morte. Eu tenho que explicar o problema da morte. Eu sou Moisés. Eu não sei explicar o problema da morte. Por que o homem morre? Como que a história toda começou? O que é que traz a morte? O apóstolo Paulo fala o quê? O salário do pecado é a morte. O que é que traz a morte? Pecado. Então o pecado vai trazer a morte. Bom, a morte veio ao mundo pelo pecado. E como que o pecado aconteceu? Eu tenho que dar um zoom no texto. Eu não tenho essa explicação. Eu tenho que dar um zoom. Aí vem o segundo relato da criação. O que é o segundo? É aquela cena particular. É aquela janelinha que abre. É o que aconteceu no meio do caminho, que não foi contado no capítulo 1. Não foi contado no capítulo 1, mas vai ser contado no capítulo 2, agora no detalhe. Porque o primeiro capítulo ele é introdutório. Sabe, todo livro não tem? A introdução, depois vem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A mesma coisa você tem na Bíblia. No capítulo 1, tudo muito bom, maravilha, beleza, os animais, as aves, o homem, tudo ideal. Só que vai surgir o capítulo 3. O capítulo 3 é a queda do homem. Mas antes do homem cair, vem a criação de Deus no detalhe. Não é simplesmente macho e fêmea os seis. Não é simplesmente no sexto dia, junto com os animais, ele surgiu.
Vamos ver agora o relato 2. Alguma dúvida sobre o capítulo 1? São dois relatos diferentes, tá? Dois diferentes. Todos os dois são inspirados. Só que o primeiro ele é mais geral e o segundo é mais específico. Por quê? Porque o segundo vai tratar do particular da criação do homem e da mulher. Vê só a diferença, tá? Capítulo 2 começa assim: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ótimo! Só que aqui a gente tem um problema, que é o problema da divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês? Estão lembrados? Não? A Bíblia original, em hebraico, ela não tinha nem capítulos e nem versículos. Quem foi que fez essa divisão? Os rabinos. Quando que aconteceu? Na Idade Média. Demorou. Na hora de fazer a divisão em capítulos e versículos, aí houve erro. O erro para saber aonde que termina o capítulo 1 e aonde que começa o capítulo 2. Aí eles começaram o capítulo 2 antes de terminar. Porque não é aqui que termina o capítulo 1. O capítulo 1 de Gênesis não acaba no versículo 31. O capítulo 1 de Gênesis, ele acaba no versículo 3. 3. É ali que acaba o capítulo 1. Aí vai começar o capítulo 2 aonde? Aonde está o versículo 3. Isso foi um erro na hora da divisão dos capítulos. E eles, sabendo por que eles não corrigiram esse... Algumas Bíblias já traz correção, mas agora é tarde, né? Agora já se passaram aí milhares de anos, né? Quando eu comprei a primeira Bíblia, eu comprei, não era nem isso, uns 20 anos, curiosidade. Aí eu, um colega discutindo, e ele mostrando para mim, como é que ele criou o homem? Aí depois Deus fala, passamos o homem, quando está para Caim e Abel. Depois o Caim sai do mundo e constitui família. Ele fala, e esses homens não vieram, se Deus criou? Isso. Uma coisa na cabeça? Talvez a gente responde hoje. Talvez. Se a gente chegar lá. Tá? Porque os primeiros 11 capítulos da Bíblia, eles são gerais. Eles não são capítulos no detalhe. São gerais. Então pega o assunto mais importante e trouxe. Qual que é o assunto mais importante? A criação do mundo. Pronto. Qual que é o segundo assunto mais importante? A criação do homem. Qual que é o terceiro assunto mais importante? A queda do homem. Qual que é o outro assunto mais importante? O primeiro homicídio. E depois, a Arca de Noé, o dilúvio. Só alguns assuntos importantes. Então aquilo que acontece no topo da montanha, ele conta. E o que acontece lá no meio da floresta? Não interessa. Assuntos assim a Bíblia não tratou. Só tratou o geralzão, do que foi mais importante. É importante saber sobre como foi que o homem foi criado? É, então vamos falar. Aí o Moisés, inspirado por Deus, escreveu. Então, o primeiro erro que a gente tem aqui foi a divisão, tá? O capítulo 2 deveria começar aqui no versículo 3. Aliás, no versículo 4. Aí como que está no versículo 4? Acompanha aí. Estas são as origens. Está vendo que é a palavra origens? Origens é Gênesis. Está vendo? Como que está lá no capítulo 1? No princípio. Como que está aqui? Origens. São as palavras sinônimas, está vendo? Só que é um novo relato da criação. Um novo relato disso. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados no dia. Quando? Opa! Aqui no capítulo 1 foi quantos dias? 6. E no 7º descansou. No capítulo 2 foram quantos dias? Um só. Está no singular. Capítulo 2 diz que Deus criou o mundo em um dia. Capítulo 1 diz que Ele criou em 6 dias.
Aí você vai ter que estudar a hermenêutica para fazer a harmonia dos textos. O que é que isso quer dizer? Deus criou tudo num dia só ou Deus criou tudo em 6 dias? Vamos lá, deixa para vocês aí. Um dia só. O relato 2 é um dia só. Ó. No dia em que o Senhor Deus fez, no singular, fez a terra e os céus. Pronto, foi num dia só. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Está vendo que você não tem aqui o 6º dia ainda? Porque toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava. Não tinha nenhuma árvorezinha. Nada. Nem uma árvorezinha para fazer jingle bell, acabou o papel. Não tinha árvore de Natal. Não tinha. E diz assim, por quê? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Não tinha planta, não tinha grama, não tinha árvore, não tinha chuva e não tinha homem. Você está antes do 6º dia da criação. Não tinha. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Mas então as plantas elas surgiram depois da chuva? De acordo com o capítulo 2, tudo foi acontecendo paulatinamente, devagarzinho, ao longo de um dia de Deus, uma era geológica, uma temporada. Não foi assim, haja planta e houve planta. Não choveu ainda, como que vai ter planta? Então, não tem ninguém para tomar conta, para que vai ter planta? Aí qual que é a decisão de Deus? Vamos lá. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era só nevoeiro. O que era o mundo? Nevoeiro de ponta a ponta. Vocês sabem disso. Não tem nada aqui, só o sol e o nevoeiro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem foi criado primeiro? A planta ou o homem? O homem. O homem foi criado antes das plantas, de acordo com esse relato. São 2 relatos da criação. Tentar fazer essa harmonia é encaixar um quebra-cabeça no outro. Sabe quando você pega 2 quebra-cabeça com 25 mil peças, os 2 misturados? Qual peça pertence a esse quebra-cabeça e qual que pertence a esse outro quebra-cabeça? Não sei. Então são 2 quebra-cabeça, 2 textos que você vai ter que encaixar um no outro e sem forçar um ao outro. Você não pode dizer, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Os 2 são verdadeiros, só que os 2 não se combinam. Por quê? Um foi 6 dias, o outro foi um dia só. O homem foi criado depois das plantas, o outro o homem foi criado antes das plantas. Umas plantas foram criadas por uma palavra, o outro Deus vai fazer ainda depois da criação do homem. Então o homem é criado primeiro. Como que o homem é criado? Aí diz aqui, não tem o façamos, tá? Não tem aqui o façamos. Diz formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes, seus narizes, o fôlego de vida, e o homem sozinho, só o macho, foi feito alma vivente. A palavra hebraica aqui, para homem, está vendo aqui, relato de Gênesis 2, 1 a seguir. Homem, a palavra aqui no hebraico para homem é isso daqui, Ish. 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 Tá bom. Aí não tem o façamos. Não tem o façamos e não tem aqui plural, tá? Não tem a imagem e a semelhança de Deus. O Deus não é feito do barro. Nada lembra Deus.
na criação do homem, porque ele foi feito alma vivente. Deus soprou no nariz dele, o fôlego entrou pelo nariz dele, e esse fôlego de Deus transformou o barro em carne. Só que não diz que ele foi feito carne, diz que ele foi feito alma vivente. E tem um segredo. A palavra alma no hebraico nefesh. Bom no hebraico. Alma no hebraico é nefesh. Só isso. É um homem-alma. Um homem-alma com um corpo feito de barro. Barro é o corpo humano. E a alma é o sopro de Deus pelo nariz. Pronto. Sem segredo. Esse é o detalhe. Aí você pergunta, cadê a fêmea? Não tem. Ué, mas Gênesis 1 diz que ele criou macho e fêmea? No sexto dia? Diz, cadê a fêmea? Não está aqui. Criou um problema. Então o homem foi criado primeiro do que a mulher. Não foram criados os dois juntos. O homem foi criado primeiro e sozinho, solitário. Só o Adão. Versículo 8. Olha o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Opa! Começou a aparecer planta aqui, mas depois do homem. O homem foi criado antes do jardim. E o jardim foi plantado depois do homem. Onde que era esse jardim? No Éden. Onde que era o Éden? Da banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. Então, da banda do Oriente é da onde nasce o sol, tá vendo? É da onde nasce o sol. Pro lado que o sol nasce. Da banda do Oriente. Que a gente não sabe. Oriente do quê? Só depois é que a gente vai saber o Oriente do quê. Mas é naquela parte lá onde hoje é a Ásia e a Eurásia, tá? É ali que nasce o sol. O sol nasce onde o pessoal está em guerra agora, lá na Eurásia. Por isso que Japão, China, aqueles países são chamados de país do sol nascente. Que é para lá, o sol vem de lá para cá. Então pronto. Deus lá do lado do Oriente fez um jardim e ele colocou o nome do jardim de Éden. No hebraico, Éden é isso aqui, ó. DM. Agora eu vou usar. Deixa eu ver aqui minha caneta vermelha se ela já se converteu. Depois vocês vão falar que foi o professor Rogério que sujou o campo. E a mesa também. Aí vão perguntar: o que foi? Foi sangue? O professor, tem uma vermelha aí, isso. Tem? Eu não sei para que tanta, né? Para que tanta tinta. Deixa eu pegar aqui. Achei. Quero que é cor. A palavra é Éden, tá vendo? Só que no hebraico não existe a vogal. No hebraico só tem consoante. Então quando você lê aqui, ó, Eloá, esse E não existe, esse A não existe, esse O não existe. O que tem lá? Tem L e o H. Eloá. E aqui, L, H, e você vai ter uma partícula para o IN. Não existe a vogal no hebraico. Não tem. Isso aí é uma criação da Idade Média de novo. Os rabinos da Idade Média inventaram os sinais maçoréticos. Aí o que nós temos aqui? Nós temos a palavra Éden. Então o que a gente faz? Bem pequenininho. Éden. Leram? Estão vendo aí? Éden. E qual que é o nome do Adão? Adam. Ó, aqui, ó. Adão. Então, com a palavra Éden, eu escrevo, tanto eu escrevo Éden quanto eu escrevo Adão. Ele pegou o Ish dele, o homem, o Adam,
E ele pegou o Adão dele e colocou no Éden. Ele fez um casamento do homem com a terra. Porque o homem foi tirado da terra. A palavra terra no hebraico, tá bem? É essa daqui, ó. Adamá. Adamá. De Adamá, quem é que surge? De Adamá surgiu Adão. O que é o Adamá? Adamá é terra. Ó, tá vendo? Terra. E o Adão? Ele é o humano. Ó, humano. Passamos o humano, tá bem? Do pó de Adamá. Ele pegou o pó de Adamá, a fêmea, porque a terra é a fêmea. Vejam só como que é a semântica das palavras, tá? Essa aula é terrivelmente teológica, tá bem? Terrivelmente teológica. Vamos lá. O homem precisa de uma fêmea para ele nascer. Tem fêmea no mundo? Não, não tem. Não tem fêmea. O que eu tenho? Eu tenho Adamá. Adamá é o quê? Adamá é a fêmea. Terra é fêmea no português. Gaia é fêmea no grego. E Adamá é fêmea no hebraico. Então ele pega da fêmea, do pó da fêmea, e do pó da fêmea ele tira o Adão, que é o macho do pó. Aí o homem, sai de Adamá. E o que faz Deus? Deus pega e devolve para Adamá o seu Adão. Como? Plantando um jardim no Éden. Então ele devolve o Adão para Adamá. Porquanto és pó, em pó te tornarás. Então você vai lavrar na terra da qual fosse tirado. Então qual que é a mãe do homem? A mãe do homem é a terra. Aí você fala, e qual que é a relação com a mulher? Tá bem? Com a mulher. A relação com a mulher é essa. Todo homem nasce de mulher, de fêmea. Inclusive o próprio Adão nasceu da fêmea chamada Adamá, a terra. Então até isso o hebraico mostra para nós. Tá dando para acompanhar? Passo a passo, né? Bem no passo a passo, bem lentamente, né? Para não perder o detalhe. Aí o que é legal? O legal é que Deus coloca o homem no Éden, o Adão no Éden, e diz que é um jardim. A palavra Éden significa lugar de prazeres ou lugar de delícias. Tá bem? Lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar maravilhoso, delicioso, e colocou o homem que ele tirou de Adamá da terra e colocou num lugar bom. Ponto. Por enquanto você não vê Deus dando aqui tarefa para Adão. Qual que era a tarefa de Adão? Ser lavrador. Essa era a tarefa de Adão. Cuida do mundo. Vai ser o Senhor. Até agora não tem tarefa para ele. Qual que é a primeira tarefa de Adão? Vamos ler aqui. Versículo 9. Agora sim, no versículo 9, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Agora, brota da onde a árvore agradável? De Adamá. A mãe está dando o que para a criança? Coisa boa. Quem que é a mãe de Adão? A terra. Aí Deus faz brotar da terra a comida para o neném. Que o Adão é o nenenzinho dela. Só mamadeira, sabe? Só coisa maravilhosa. Só maçãzinha raspada. Da terra surge tudo quanto é árvore maravilhosa. A terra está cuidando bem de Adão, hein? Só coisa boa, ó. Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, hein? Só árvore frutífera boa para comida. E surgiu uma outra árvore, a árvore da vida. Aí está, que não foi falado no capítulo 1. Onde está a árvore da vida? No meio do jardim. Qual jardim? O jardim de delícias, o jardim do Éden. Então a árvore da vida está no meio do jardim do Éden, no Oriente, que Deus fez brotar junto com as outras árvores frutíferas.
e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas será que a árvore da ciência do bem e do mal está no meio do jardim? Não. Quem está no meio do jardim? A árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal, onde será que ela está? Está no jardim também. Olha o problema que a gente vai ter que resolver aqui. Aí diz, e saía do Éden, do Raí, né? E saía um rio da onde? Do Éden. O rio, a nascente do rio é o Éden, tá bem? Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Não sabemos aonde foi parado o Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Uma terra de ouro. A terra é de ouro, entendeu? As montanhas de ouro. Sabe aquela Jerusalém celestial, que as ruas são feitas de ouro? Essa terra aqui era feita de ouro, de ponta a ponta. Isso aqui é o paraíso, meus irmãos. O paraíso tinha ouro. Montanhas de ouro, pedras de ouro, ruas de ouro, era de ouro. Aí chama-se terra de Ávila. O ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica, uma terra cheia de pedras preciosas, igual Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 fala dessa parte do jardim do Éden. Toda a pedra preciosa era cobertura para o anjo querubim. O nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia a terra de Cush. Terra de Cush aqui é a África, tá bem? A Etiópia. Está dizendo que o rio, ele rodeava toda a África, a terra de Cush. Cush é um dos filhos de Noé. Bem? Descendentes de Noé. O nome do terceiro rio é o Hiddekel, o rio Tigre. Esse rio Tigre está onde? Está na Ásia. Está lá naquela parte lá que vai até a Ásia. É o rio Tigre. E o quarto rio é o Eufrates, que está no Oriente. Lá onde está o Irã, o Iraque, perto do Golfo Pérsico, é ali. Portanto, a localização do Jardim do Éden é lá para o Oriente mesmo, é lá para aquele lugar. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, está vendo que é tudo no singular? Dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Começa aqui. O homem sozinho, posto no jardim do Éden, criado, tá bem? Primeiro do que as árvores, primeiro do que as plantas, e colocado sozinho, solitário, nesse mundo. O homem estava solitário. Aí vem o versículo 18. Versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal, você percebeu que agora que Deus criou o animal, que não tinha animal na terra antes, o homem foi criado antes dos animais e o homem foi criado antes das plantas, que são 2 relatos quebra-cabeça. O homem vem antes dos animais e o homem vem antes das plantas. E lá em Gênesis 1 ele vem depois. Quebra-cabeça, meus irmãos. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. Aqui ele já tem nome, ó. Agora ele já tem nome. Antes ele não tinha nome. Ele era apenas o homem. Ish. Agora ele já tem nome. Adão. Trouxe-os a Adão para ver como lhes chamaria. E a tudo o que Adão chamou, e a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E olha só o exagero do texto. Adão pôs os nomes de todo o gado. É gado, hein? É gado.
Todo gado é gado. E as aves do céu, colocou o nome de todas as aves do céu. E todo animal do campo, é bicho, hein? Bicho selvagem. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então o que fez Deus? Deus trouxe macho e fêmea diante de Adão, para Adão ver se tinha algum bicho na natureza que fizesse um parzinho com ele. E ele não viu. Não era uma égua, não era uma vaca, não era uma cabrita, não era uma galinha. Não tinha nada igual para ele. Não era uma macaca, uma chimpanzé, não era uma gorila, não era nada. Então todos os bichos que passaram ali, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não havia ninguém para o Adão. Você tem um problema aqui que é o problema cronológico. Qual que é o problema cronológico? Como que você vai dar nome para todos os bichos em 24 horas? Não dá. Isso é impossível. Em 24 horas, não dá. Você tem um problema de dizer que é um dia de 24 horas. Não é um dia de 24 horas. Então vocês já vão eliminando isso. Será que lá, em Gênesis 1, é um dia de 24 horas? E aqui é uma era geológica? Também não. Por que também não? Porque se for, o Adão trabalhou milagrosamente em 24 horas, sendo criado, sendo posto no Éden. Deus fez brotar da terra um jardim do Éden em menos de 24 horas. O Adão passou toda a tropa em revista em menos de 24 horas. E Deus criou a Eva em menos de 24 horas e ele reconheceu ela. Porque a Eva foi criada no 6º dia. Não foi? A Eva foi criada no 6º dia junto com Adão. Olha o quebra-cabeça, senhoras. Eu não resolvo, você resolve? Deixa assim. Deixa assim. Não é problema nosso. É problema do texto bíblico e dos doutores, que não resolveram até hoje. Tá? Existe uma harmonização, mas é uma harmonização de criança. Sabe? Quando a criança pega o quebra-cabeça e mistura um com o outro e força assim, fala: ô mãe, ai que legal que eu formei o quebra-cabeça. Aí você fala: ai que bonito mesmo, né? Parabéns. Aí continuando aí, 25 mil peças. Então toda a harmonização bíblica que a gente faz é um quebra-cabeça de criança. Não tem como harmonizar. Não tem. Deixa assim. Um relato diz que foi 6 dias e o outro diz que um dia só. Em 24 horas não pode ser. Não sabemos se é 24 horas, se são 6 eras geológicas. Aí vem o pessoal dizendo assim: para Deus nada é impossível, que Deus tem esse poder de fazer tudo em 24 horas e parecer que é uma era inteira. Mas aí é só mais filosofia, gente, tá? A gente ir pro café. Tá cheirando, né? Que hora que é? 8 e 36? Esse é o milagre do 6º dia. Esse é o milagre. A aula está durando. Professor, mas é porque assim, a nossa visão aqui é bem panorâmica mesmo, bem do alto. Quando a gente fala na criação do Éden, você imagina um local pequeno, com o homem na criação da terra, mas aí você vai vendo pelos rios, né? Pelos rios? Os rios rodeavam a terra e tal. Então assim, aí você começa a ver a amplitude da terra toda criada. Isso, parabéns. Né? É apenas um local, nós estamos vendo bem panorâmico mesmo, pequeno. O rio ia o continente africano, o continente europeu e o continente asiático e o Oriente. Isso é rio, hein? O negócio é monstruoso. E a gente pensa num jardinzinho. A gente imagina algo pequeno, né? E como que a mulher foi criada? Bom, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Que tipo de sono? Pesado, anestesiante, tá? Ele caiu aqui em anestesia. Ele foi anestesiado literalmente. Anestesia geral. Bom? E este adormeceu. Também depois de um dia de trabalho, colocando o nome em bicho, né? Tem que ter o sono do justo. Já foi anestesia. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Deus fez uma
cirurgia, uma incisão, abriu o homem, fez uma incisão, pegou uma parte do homem, nas costelas do homem, e fechou, cicatrizou, cerrou carne em seu lugar. Um enxerto, tá? Encerrou aqui é um enxerto. E da costela, você vê que é milagre, né? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Qual que é o problema? O problema é que o verbo hebraico para formou a mulher, tá bem? É esse daqui, ó. Edificou. Formoseou a mulher. Então, o homem foi formado do pó da terra. A mulher foi formoseada. Edificou aqui, está dizendo que Deus fez uma obra-prima. Uma espécie de melhoramento do homem. Tirando a mulher do homem. Qual que é o problema? O problema aqui, e aí tem que ser bem transparente com vocês, o que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo uma espécie de cesariana, uma espécie, tá? É linguagem figurada, de cesariana. Sabe quando acontece cesariana, que a criança sai de dentro da mulher? Corta a mulher, tira a criança, depois costura a mulher. Então a mulher está sendo tirada de dentro de Adão como se fosse um parto cesariana. Aí você fala, estou escandalizado. Não escandaliza não, isso é a Bíblia. Crua do jeito que ela é. Então o homem foi tirado da terra, a fêmea, e a fêmea foi tirada de dentro do macho. Olha que negócio interessante. Então por isso que Paulo fala, não é o homem sem a mulher e não é a mulher sem o homem. A diferença é que ele foi criado primeiro e ela foi criada depois. Só que quando ela foi criada, ela foi formoseada, edificada. Deus pegou da costela e ele foi fazendo o corpo da mulher. E o corpo a anatomia do corpo da mulher é uma anatomia que ela tem tudo a ver com a anatomia do corpo do homem. Aí vem uma tese, não é bíblica, tá vendo? Mas é uma tese. A tese de que Deus havia criado Adão, tese. Tá? Vocês que estão se formando em teologia, reta final já aguenta isso aqui. A tese é de que Deus tinha criado o Adão hermafrodita. Tá? O Adão tinha os dois gêneros. Isso é uma tese. Aí o pessoal vai defender de que o primeiro homem ele era hermafrodita, porque o texto diz, macho e fêmea os criou. Por que não se sustenta? Porque está assim, e Deus lhes disse. Então lhes disse, não é disse a ele. Lhes disse que são a duas pessoas. Aí cai a tese. Não são hermafroditas. É porque o primeiro relato, ele é geral. O segundo é específico. A mulher foi criada, tirada como um parto cesariana do homem, e ela recebeu um corpo que é anatomicamente semelhante ao do homem. Só que anatomia feminina e anatomia masculina. Para quê? Para que haja o encaixe. O casamento. A palavra casamento é isso mesmo, tá bem? Igual botão em casa, casamento, acasalamento. O homem encaixa na mulher e a mulher é encaixada. Pronto. Isso é natural. De acordo, a gente vai chegar aqui nessa pontuação da sexualidade, tá? É natural. Deus não fez os órgãos genitais, tanto do homem e da mulher, disfuncionais. Ele fez para se encaixarem um no outro, no lugar certo, na altura certa, na profundidade certa, na posição certa. Quando Deus fez a anatomia do homem e depois fez a anatomia da mulher, falou, esse encaixa nesse. Altura, tamanho, tudo. E sem escândalo nenhum, porque foram criados nus. A gente vai chegar lá na questão da sexualidade humana. O homem participou da criação da mulher? Não. Igual a terra. A terra deu palpite na criação do homem? Não. O homem deu palpite na criação da mulher? Não. Ele falou, faz assim, com a cintura assim, com o cabelo assim. Não, deu opinião nenhuma. Ele simplesmente viu que não tinha ninguém na natureza que fosse semelhante a ele. E não se aventurou a ficar com nenhuma. Já que não tem uma mulher, eu vou ficar com uma macaca mesmo. Isso não aconteceu. Entendeu? Não tem mulher, eu vou pegar essa égua aqui. Também não aconteceu. Enquanto não tiver mulher, eu vou pegar essa cabrita aqui. Também não aconteceu isso.
Não tem mulher, estou sozinho. Porque o macho foi feito para a fêmea, feito para o macho, mas não achou a sua fêmea, então fica sozinho. Então o estado natural do homem é o estado celibatário. Ó, receba ele, vai. Né? O estado natural do homem é o celibato. Foi criado sozinho. Só que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher que lhe assista, ou uma adjutora que lhe assista, ou algumas traduções, uma ajudadora idônea, um assistente, tá? Mas uma assistente idônea, alguém que é ali, ó, páreo, né? E disse Adão, né? Aí, assim, e da costela que o Senhor Deus tomou, formou uma mulher e trouxe a Adão. Você vê Deus fazendo o casamento de Adão com a mulher. Trouxe a Adão. E disse Adão, aí a primeira palavra de Adão, Deus, ao Adão, você não tem nada que ele falou. Não tem nada. Você só vê ele dar dando nome para bicho, mas ele não fala nada. A primeira palavra que o Adão fala, esta é agora osso dos meus ossos. Osso singular dos meus ossos, plural. Carne da minha carne. O negócio é lindo, né, irmão? É lindo, poeticamente maravilhoso, sabe? Para quem aprecia poesia, isso aqui é uma poesia do marido para a esposa. O Adão está fazendo declaração de amor. Essa é a declaração de amor de Adão para Eva. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí você fala, vocês lembram daquela aula, né? A aula é inesquecível. A aula é inesquecível. Acontece que no hebraico será chamada de Ishá. Ishá, por conta de Ish, foi tomado. Por quê? Porque Ish sozinho. Não é bom que Ish esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Está vendo aqui o A feminino? Esse A aqui é o Aleph, está vendo? Esse Aleph aqui vai poder representar a vogal feminina. Quer dizer, eu vou fazer alguém do lado da costela do Adão. Ó, Ish, homem, o Azinho do lado, para dizer, a mulher está ao lado do homem, ao lado. E qual que é o barato do hebraico? É que o hebraico é escrito assim, da direita para a esquerda. A mulher é colocada ao lado esquerdo e o homem é colocado ao lado direito. Aí vem o pessoal e diz o seguinte: olha, é desse lado que a mulher fica. Aí vem toda a tradição. É assim, ó, tá vendo? O homem vem na direita, traz a sua esposa aqui no braço esquerdo e sustenta ela. Essa é a posição de acordo com essa tradição. As tradições mudam, tá? As culturas mudam, mas é aqui. Ela é colocada lado a lado, não é colocada abaixo nem acima. Ela é colocada logo em seguida. Tem uma poesia. Então no português a gente não percebe, né? Varão, varoa, homem, mulher, macho, fêmea, a gente não percebe. No hebraico a gente percebe. Aí diz assim, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, ou apegar-se-á. A palavra hebraica aqui é se grudará nela, grudará a sua mulher, tá? O hebraico, meus irmãos, ele é uma língua muito crua, bem? Por ele ser uma língua muito crua, ele não precisa dar rodeio, ele fala assim rasgado. Na tradução a gente não percebe por causa do eufemismo, para não escandalizar tanto assim. Mas no hebraico você percebe, gruda sua mulher, deixa a casa do teu pai, deixa a barra da saia da tua mãe, se gruda na tua mulher. Aí diz, e serão ambos, é para ser uma só carne mesmo, é para olhar para a foto assim e falar, cadê ela? Não tem. Por quê? Porque ele cobriu ela. Os dois são uma só carne. Essa é a imagem. Deus não vê um de um lado e o outro do outro, vê um sobre o outro. Essa é a imagem do texto bíblico, tá bem? Sem nenhum erotismo,
sem nenhuma pornografia, é o texto cru, do jeito que tem ali. A maldade vem depois, né? A maldade vem da malícia. E ambos estavam nus, literalmente nus, o homem e a sua mulher, tá bem? Eixá, e o texto diz, e não se envergonhavam. Acabou. Capítulo 2 acabou, perfeito. Sem crise, sem pecado, nenhum pudor, nenhuma vergonha, nenhuma acusação, no paraíso, abençoados. O homem cobre a sua esposa, eles são ambos uma só carne, ela está ao lado dele, não está abaixo nem acima dele, não tem crise de casamento. O homem faz uma poesia para a sua esposa e ela recebe a poesia, ela não desconfia de nada. Aí vem uma sentença: sai da casa do teu pai, da barra da saia da tua mãe e se gruda com a tua mulher. Pronto, e serão ambos uma só carne. Essa é a doutrina bíblica do homem para a nossa primeira aula. Tá bom? Aí a gente vai agora para o nosso café, a não ser que vocês queiram fazer alguma colocação, pergunta. Não. Não façam, não façam! Vamos comer! Só eu. Tá bem, depois a gente volta para a segunda parte do quadro. Vamos formar as perguntas, pessoal. Depois da comida a gente. Tá bom. Isso sempre é pergunta do